Sua análise desse jogo, mas também quero saber de você o que esse resultado e o desempenho de hoje dizem sobre a equipe e o momento que ela vive. Boa noite, Ana. Muito boa o teu questionamento. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o que foi planejado para esse jogo, o que nós buscamos fazer. O Madureira é uma equipe que sofre poucos gols, talvez tenha a melhor defesa, se não estou enganado, da competição, ou uma das melhores. Então nós procuramos criar alguns contextos para conseguir usar as costas, principalmente ali do Marcelo e do Vagninho, né, e também do camiseta número 11. Então a ideia era conseguir usar aquele espaço com o Patrick de Paula, né, para um primeiro ganho de costas. O Newton fazendo uma saída, praticamente uma saída com 3, abrindo um pouquinho para liberar espaço e dificultar os saltos do Wallace, que era o ponta que vinha jogando pela esquerda, na tentativa de conseguir gerar uma vantagem por fora, tanto com o Matheus Ponte quanto com o Lobato, que faziam aquele espaço, ora alternando o Lobato e o Patrick de Paula. Então é uma das situações que nós criamos para atacar. Jogadas de fundo, e principalmente quando o jogo foi se encaminhando para o final, antes inclusive do segundo gol. É um time que defende bem essas jogadas. A nossa ideia, o nosso plano foi trabalhar situações de passe para trás, procurando um contramovimento da defesa, ou se não, cruzamentos no intervalo contrário, de zagueiro e lateral contrário. Inclusive tivemos uma boa chance com o Alex Telles, que hoje, uma boa parte do primeiro tempo, trabalhamos com ele usando o meio espaço pelo corredor central, justamente porque alguns espaços a equipe do Madureira nos permitia utilizar por ali. Em contrapartida, pelo outro lado, apostamos bastante na relação de 1 para 1 forte que o Yarley tem, né, com a aproximação do Alex ali naquele espaço também, e uma possibilidade também de entrada no lado contrário do Patrick de Paula, ou até mesmo ataque à primeira trave, que foi uma situação muito clara que nós tivemos de gol. Acho que, se não me engano, foi o Kaique que finaliza, ele ataca bem essa bola e o Mota fez uma boa defesa. E tínhamos um cuidado com as vigilâncias. Acho que acredito que ficamos um pouco distante no jogo, inclusive os gols do Madureira saíram dessas situações de contra-ataque, né? Então o primeiro gol foi assim, perdemos uma bola em um passe e o contra-ataque deles, que é uma arma da equipe, acabou funcionando e eles abriram o placar. Isso muda um pouco o panorama do jogo, foi o que aconteceu, mudou, fez com que o Madureira pudesse jogar um pouco mais à vontade dentro da proposta deles, e nós procuramos, dentro da nossa proposta, de ter a bola, de conseguir entrar no campo deles, de gerar os espaços que eles nos permitiam as costas. Depois, mesmo com a troca entre a saída do Marcelo e com a entrada do Lindoso, permaneceu um cenário parecido. Já no segundo tempo, começamos a ter um pouco mais de dificuldade com os pontas acompanhando o Ponte e o Cuiabano até o final, né? Inclusive tentamos fazer com que o Vitinho tirasse um pouco do Minho para gerar um espaço nas costas para o Matheus Ponte conseguir chegar no fundo do campo, na intenção inclusive de achar o Cauê, que faz uma boa entrada de lado contrário quando o Cauê entrou no jogo, para atacar a área. Assim, de uma forma resumida, o que nós planejamos para o jogo foi isso. E eu gostaria de aproveitar a questão para falar também sobre o nosso planejamento. Nós planejamos bastante essa pré-temporada, porque não é uma situação simples. A gente tem que entender que é uma equipe que está jogando, começou a treinar no dia 14, outros jogadores iniciaram no dia 2 de janeiro. Então nós criamos um plano para que a gente possa treinar os nossos jogadores. No primeiro momento, aumentamos um pouco a minutagem de alguns deles, e para que nesse segundo momento nós pudéssemos ter semanas inteiras, né, para alguns jogadores. Então, por exemplo, os jogadores que atuaram na última partida, e alguns inclusive vieram, mas não entraram, e outros tinham uma situação porque jogaram menos tempo, foi o caso do Igor, e pôde entrar com uma minutagem reduzida, assim como o Alex e Cuiabano. Nós já vimos com um plano sobre isso aí, porque a gente tem que cuidar desempenho, procurar entregar resultado e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde física dos jogadores, e é o que a gente tem planejado e é o que nós pensamos em fazer. E diante disso, agora a gente abre um período bom para que a gente possa treinar até o jogo do Flamengo com o pessoal que jogou contra o Nova Iguaçu, inclusive alguns que não vieram
Hoje, uns estão em recuperação física do último jogo e outros já treinaram no CT normalmente, né, para que a gente possa ter esse laço de uma semana, bem como esses jogadores que possivelmente jogaram hoje e voltem a jogar no próximo final de semana, ter uma minutagem, a gente consegue também ter um período para que eles descansem, para que eles recuperem do jogo, porque cada jogo gera um desgaste muito grande, principalmente início de temporada, contra equipes que já se preparam há mais tempo para esse momento. Então basicamente isso aí, conseguir gerar tempo para que a gente possa de fato treinar, e é o que a gente precisa nesse momento da temporada, treinar os nossos jogadores e, como eu falei, sempre buscando desempenho e resultado. Hoje, infelizmente, não conseguimos, mas é o que a gente tem procurado fazer e vamos tentar e ver se os resultados também contribuem nessa rodada, para que a gente possa se manter no G4 e buscar, obviamente, a classificação, que é o que eu tenho comentado sempre com vocês, é buscar a classificação para a semifinal, porque fazem alguns anos que o Botafogo não chega e fazem alguns anos também que o Botafogo não é campeão carioca. O Botafogo tem uma performance muito alta, né? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Você falou do planejamento, né, dos jogadores da pré-temporada, alguns jogadores estão começaram a temporada antes, outros depois. Talvez isso explique o baixo desempenho comparado ao ano passado. Alguns atletas saíram também, alguns atletas não chegando. Mas o que explica esse desempenho um pouco mais abaixo do que estava na temporada passada? Desculpa se eu não entendi teu nome. Wagner. Boa noite, Wagner. Assim, Wagner, que a gente fica com uma memória de uma equipe que estava finalizando a temporada, conquistando um brasileiro, jogando em alto nível, né? E isso é o que fica na memória. Só que nós estamos em outro momento, nós estamos em um momento em que hoje é dia 9, a gente não tem sequer um mês de treinamento. Isso, nesse um mês, com 9 dias, nós já tínhamos um clássico para enfrentar, então todos os cuidados que a gente tem que ter. Essa equipe vai crescer, com certeza, ao longo da temporada, e o nosso trabalho agora, neste momento, é preparar essa equipe para que ela possa crescer realmente ao longo da temporada, e não fazer um trabalho que possa gerar outro tipo de situação que não seja essa de crescimento ao longo da temporada. Por isso, eu fiz questão de explicar e mostrar um pouquinho do passo a passo do nosso planejamento e o porquê que a gente está fazendo cada uma das nossas decisões. Carlos, boa noite. Atílio esperando a tribuna. Você já falou do planejamento, falou sobre, entre aspas, uma segurada em alguns jogadores para não estourá-los lá na frente, mas mesmo com o placar adverso hoje, você optou por não colocar alguns dos principais jogadores do Botafogo em campo. O Igor Jesus, por exemplo, entrou na parada técnica do segundo tempo, o Matheus Martins entrou mais para o final do segundo tempo. Isso também tem a ver com o planejamento, por que não ter colocado o Marlon Freitas, talvez o Igor e o Matheus Martins mais cedo no campo? Boa noite, Atílio. É justamente por isso, porque nós tínhamos uma ideia de minutagem para alguns. O Igor jogou um tempo, é o que estava planejado para ele no jogo contra o Nova Iguaçu. E isso permitia que ele pudesse jogar uma minutagem reduzida hoje no segundo tempo, diferente um pouquinho dos jogadores que jogaram mais tempo, que foi o caso do Marlon. E que teve também, no último jogo, o Marlon teve uma entrega, além de ter feito uma boa partida, teve uma entrega física muito alta. Boa noite, Carlos. Você falou sobre o planejamento e o Botafogo está passando por um momento de transição, início de temporada, mas eu queria saber, de modo geral, quais foram os ajustes que você tentou implementar até aqui para melhorar o desempenho da equipe, entendendo nesse momento de transição. Boa noite. Esses ajustes eles são feitos diariamente e eles estão atrelados à estratégia de jogo também. Então, assim, a intenção foi, como eu falei na primeira pergunta, foi justamente essa, conseguir nesse jogo buscar uma maneira de entrar no campo adversário, não só numa questão de ficar trocando passe, não é a nossa intenção trocar passe por trocar passe, a nossa intenção é entrar no campo adversário e buscar gerar alguma coisa, com mais passes ou com menos passe. Então, foi basicamente alguns ajustes estruturais para que a gente pudesse realmente conseguir ter essa vantagem, mas ainda faltam outras situações que são mais delicadas e também complexas de trabalhar, né, que são a maneira de vencer uma linha defensiva como nós enfrentamos hoje, de que maneira a gente vai vencer. Eu expliquei algumas situações dessas anteriormente. São questões que a gente está implementando aos pouquinhos, mas são as questões mais complexas do jogo de futebol. Professor Vinícius Gazeta.
O próximo jogo é contra o Flamengo, no clássico da rivalidade, que repete o que foi a última decisão que você teve esse ano da Supercopa Rei por 3-1. Queria que você falasse um pouquinho sobre sentimento de rivalidade, além da revanche em si do jogo. Quais estratégias você já pensa para essa partida para mudar o resultado que aconteceu lá no Pará? Ainda é pós-jogo do Madureira, né? Então agora a gente vai organizar o próximo jogo. O clássico por si só ele já tem um fator muito grande de motivação, de querer jogar um jogo desse aí, de estar num estado de concentração ainda maior, né? Principalmente vindo de uma derrota para um rival. E óbvio, a gente vai procurar agora trabalhar a melhor estratégia possível para que a gente possa vencer. E lembrando que é um jogo atrasado, então sendo esse jogo atrasado, não sei exatamente agora a questão da pontuação, mas provavelmente vencendo esse jogo atrasado, a gente consiga essa manutenção no G4. Talvez até com os resultados paralelos hoje, nós possamos ficar no G4, mas com certeza uma vitória no Clássico isso nos manterá no G4. Boa noite, Thiago da Band. Ali da beira do gramado, dá para ver bastante crítica por parte da torcida. Acho que você não está insatisfeito de forma geral, como você disse, há uma ideia do imaginário que fica da última temporada, do torcedor é passional. Mas muitas das críticas elas eram direcionadas a você. Assim, na beira do gramado era nítido isso. Teve até um arremesso de uma garrafa, teve questões que ultrapassam o futebol. Imagino para você estar nessa posição hoje também seja uma oportunidade. Então, como você absorve esses dois lados? Como a gente está vivendo uma oportunidade para ti, que está comandando o Botafogo, que é o time que é campeão da Libertadores, que é o time que é campeão brasileiro, e ao mesmo tempo também tem que lidar com esses altos e baixos da torcida em relação ao teu trabalho. Claro. Eu penso assim, nós trabalhamos para eles, nós trabalhamos para o torcedor. Eles vêm ver os jogadores, eles vêm ver o trabalho que a gente faz. E nós trabalhamos também para o jogador, para que o jogador possa estar apto e em condições para apresentar um bom espetáculo e que o torcedor saia satisfeito. Então, como tu falou, o torcedor ele é movido pela paixão. E com certeza, quando o resultado ele é adverso, como vinha sendo hoje um resultado adverso, ele vai se manifestar com todo o direito, porque vem para ver o Botafogo com essa memória, né, ainda da temporada passada. Ele vem para ver esse Botafogo, ele acostumou na temporada passada a vencer, a fazer bons jogos, e isso com certeza com o tempo vai voltar a acontecer. E eu como técnico do Botafogo, neste momento eu sou o técnico do Botafogo, enquanto não chega um outro treinador, eu sou o técnico do Botafogo, eu sou responsável por essa equipe e assumo a responsabilidade em termos de rendimento e desempenho, mas baseado em tudo que eu expliquei anteriormente. Obrigado. Boa noite, aqui. O Sérgio do GEP me pediu sobre o Alan, por que ele não foi relacionado, se ele está machucado, ou se foi opção técnica, qual a situação do Alan no elenco? O Alan vem treinando muito bem, poderia ter sido relacionado para o jogo de hoje, porque vem numa evolução muito boa, nos treinamentos teve um desgaste físico um pouco mais acentuado, né, e algumas questões de protocolos nossa. Optamos por deixá-lo fora nesses dois jogos, mas hoje um dos jogadores que treinou foi o Alan e ele está apto a ser relacionado para o Clássico. Quero mais uma, por favor. Claro. Como é que você sente que está a questão da obediência tática dessa equipe? Você sente algum tipo de dificuldade na hora de conversar com os jogadores, mesmo ali durante o jogo, passar alguma instrução? Como é que você sente que está isso, nesse momento de transição? Tem sido bem positivo, porque é uma equipe madura, uma equipe experiente. O exemplo que eu citei, inclusive, do Alex, hoje jogando uma função mais por dentro, uma possibilidade de chegada ali pelo meio espaço, de atacar, é um exemplo que para mim é muito vivo com relação a isso aí. Então eu vejo que foi seguido o plano que nós traçamos para a partida, nós conseguimos ter condições até quando estávamos em 0-0, a gente está perdendo o jogo, nós tivemos algumas situações bem interessantes de ataque que nós havíamos treinado, então eu vejo como positivo. Final de jogo, principalmente pós segundo gol, é um pouquinho diferente, já entra muito mais a questão competitiva da emoção do jogo, da maneira que o jogador ele vai também tentar resolver. Isso é natural que mais para o final você fica um pouco mais exposto, vai buscar o resultado, e é natural que aconteçam algumas movimentações, algumas situações, mas mesmo assim conseguimos seguir um plano. A gente, no final, na última troca do Matheus, a ideia foi ter ele, o Kaique e o Igor, né, trancando a última linha, e o pedido foi para que o Matheus e o Cuiabano
e uma alternância do Cuiabano com o Matheus Martins e o pedido para o Matheus Ponte para a gente tentar colocar uma bola rápida nas costas da defesa, porque teríamos 3 jogadores para atacar, mas ainda principalmente o Igor e o Kaique, que fazem bem esse movimento. O Matheus Martins também faz, mas é uma possibilidade de manter o intervalo ou um movimento circular para dentro, e também na tentativa desse passe na frente da defesa, mas realmente tinham muitos jogadores do Madureira. Então, nesse ponto, como eu falei, são jogadores que têm um lastro, uma vivência tática que facilita o trabalho de qualquer treinador. E um outro ponto positivo é a maneira como os jogadores que não jogaram hoje, eles atuaram juntos. Inclusive, alguns tomaram cartão, ou 1 ou 2, eu não me recordo agora, tomaram cartão porque estavam jogando juntos, mostra que é um grupo muito forte, que é um grupo muito comprometido com os jogadores que estão subindo, comprometido com a comissão técnica. Então, nesse ponto, é mais um ponto para elogiar os nossos jogadores. Yeah.